Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live semanal. Toda terça-feira nós temos live. E hoje nós estaremos recebendo aqui o nosso amigo, engenheiro de software, Paulo Henrique. Paulo Henrique é um amigo de longas datas e hoje nós vamos conversar um pouquinho aí sobre os desafios na área de tecnologia da informação e os desafios na área de BI, de Business Intelligence. Beleza? Esperar um pouquinho aqui o Paulo Henrique aparecer. A Dani Carvalho tá aí, tudo bem, Dani? Boa noite. A Vitória Maria, tudo bem? Boa noite, pessoal. Esperar o Paulo Henrique entrar aqui. Olha lá, o Paulo já tá aqui, eu vou acenar para ele. Vou acenar, eu vou chamar ele para a live. Tudo bem, Dani? Boa noite, como é que você tá? Obrigado pela audiência. Da carreira de TI e de BI, tá? A gente vai bater um papo aqui com o Paulo agora. O Paulo já pediu para entrar, tá entrando aqui, ó. E aí, Paulo, boa noite, tudo jóia? Boa noite, tudo bem e você, professor? Tudo tranquilo, graças a Deus. Correria danada, né? Normal. Normal, é isso Show aí. de bola. Tiago Bordim, tudo bem, Tiago? Meu colega de trabalho lá da Curate. Show de bola. Pessoal, antes de nós começarmos a live, né? Eu queria pedir para vocês nos darem um feedback. Escreve aí, fazendo favor, se você está vendo eu e o Paulo, tudo bem? E se você está ouvindo bem eu e o Paulo, por favor, escreve aí nos comentários. Se vocês falarem que o áudio está ok e a imagem está ok, aí a gente vai para frente aí com a live, beleza? Esperar o pessoal dar um feedback aí, Paulo, aí a gente já começa, tá bom? Tranquilo. Show de bola. Olha o Enzo ali, tudo bem, Enzo? Boa noite. Tudo jóia? O Enzo, nós fizemos live há 15 dias atrás, de BI. A Dani falou, estou vendo os dois e ouvindo muito bem. Excelente. Perfeito, então podemos começar. A gente vai bater um papo aqui durante uns de 35 a 45 minutos, aproximadamente, né? E o tema da nossa live de hoje aqui com o Paulo é exatamente os desafios, né, as dificuldades que os profissionais têm para alavancar suas carreiras na área de tecnologia da informação e na área de business intelligence, ok? Olha lá, o Enzo falou que está ouvindo bem. João Vitor, tudo bem, João? Show de bola. A Daiane está aqui também. Que legal. Maravilha. Obrigado pela audiência, pessoal. Então vamos começar aqui. Paulo, boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa live semanal. Tá? Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco, né? E eu queria que você falasse uma boa noite aí para a turma antes da gente começar as perguntas. Bom, boa noite, pessoal. É uma honra participar aqui, Lucimar, ter convidado, né? É a primeira vez que eu participo de uma live, então, assim, nem sei como fazer, mas vamos aí, tá? Obrigado mesmo pelo convite. Tomara que consiga ser bem proveitoso. Maravilha. Perfeito. Bom, eu gosto sempre de começar a live, né? Perguntando o que a pessoa faz, se a pessoa tem formação acadêmica ou certificação, ou se ela é autodidata, né? Muito comum na área de TI você ter aí autodidatas, né? Que às vezes não necessariamente fez faculdade, mas fez algum curso, alguma certificação e atua na área tranquilamente. Tá? Então eu queria primeiro, Paulo, que você se apresentasse, tá? E falasse um pouquinho da sua formação acadêmica, se você tem alguma certificação, se tem alguma pós, e principalmente assim, o que você usa para você aprender uma coisa nova. Você usa livros, você usa cursos online, você vai atrás de mentores para ajudar você a ter um aprendizado mais rápido. Qual que é a sua filosofia de estudo? Então, conta um pouquinho da sua história em termos de estudos, aprendizados, quais são suas técnicas atuais, né, que você usa. Bom, como eu chamei você de professor, né? Você foi meu professor, então também fiz FATEC, fiz informática para negócios, né? E, então, na verdade, assim, eu estudei no Filadélfia, fiz ensino médio lá, e como eu sempre gostei da área de informática, eu comecei a fazendo o ensino médio junto com o técnico.
né? Então, eu terminei o técnico, gostei do negócio e fui para a FATEC. Aí eu fiz os 3 anos na FATEC, né? Eu cursei à noite e depois acabei fazendo uma pós-graduação no Senat, né? Então, eu fiz uma pós-graduação em Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas, né, que chamava na época. E aí, assim, para eu aprender coisas novas, né? Eu sou um pouco autodidata, assim, né? Então, hoje eu uso bastante internet, YouTube, né? Eu sempre vejo, por exemplo, palestras, ou se não, aqueles lançamentos que o pessoal faz de semanas, né? Uma semana, 2 semanas que você participa. E aí, se o tema é interessante, eu acabo, às vezes, pagando um curso ou outro, né? É muito difícil eu fazer isso, mas só quando é muito interessante, né? Inclusive, de Power BI eu cheguei a fazer isso, né? Eu comecei a me interessar no Power BI, primeiro por eu gostar disso e também na empresa que eu trabalhava na época tá precisando dessa tecnologia. E aí eu fiz os lançamentos e acabei, né? A empresa me ajudou a fazer um dos cursos online aí. Então, assim, tudo que eu sei hoje de Power BI, que não é muita coisa, foi através desses cursos online, né? Então, assim, aula mesmo, presencial, eu não sou muito fã, porque, como você falou, na correria a gente tem pouco tempo para ficar deslocando e tudo, né? Hoje eu até trabalho home office por causa disso, né? Consegui ser um trabalho home office, então é muito melhor, né? Quem já trabalhou fora e trabalha home office vê que é muito melhor você trabalhar home office do que ficar trabalhando em outros lugares, fora de casa, por causa que o deslocamento é muito grande, você perde muito tempo com isso e tal, né? Perfeito, maravilha. Então, legal aí ouvir a experiência do Paulo, né? E eu vejo muitas pessoas, né, que gostam, né, de cursos online. Eu vejo muitas pessoas que preferem o presencial e a parte de serviço também, né? Ainda tem algumas pessoas que preferem presencial, tem pessoas que preferem online. Eu particularmente compartilho da sua filosofia, né, Paulo? E o Uhum. online ele ajuda bastante porque a gente economiza tempo, ganha qualidade de vida e a própria qualidade do trabalho acaba saindo melhor, né? Tenho certeza disso. Tá? Então, acho que vale a pena aí pensar, né, na possibilidade de um trabalho home office, quem ainda nunca experimentou, né, essa experiência, que eu acho bem legal. Por causa da pandemia, eu, como professor da FATEC, acabei dando aula aí 2 anos, né, no formato online, e Aham. trabalhando na área de TI também no formato online, eu achei assim que eu nasci para isso. Eu gosto muito de sair de casa, de conversar com pessoas, né, para passear, né, para lazer, para diversão. Agora, a parte do trabalho, eu sinto que eu me concentro mais se eu entrar no meu escritório aqui do lado e ficar focado ali. E se precisar de algo, eu me sinto seguro, né, dentro da minha casa para poder exigir qualquer coisa. Tá joia? Beleza. É isso daí. O pessoal que tiver perguntas, tá? Não precisa deixar para o final, não. Pode perguntar aí no meio da live, que a gente vai respondendo aqui. Não tem problema, não. Tá? A gente vai ficar mais ou menos aí uns 35, 45 minutos, então vocês fiquem bem à vontade para perguntar a hora que vocês quiserem. Bom, uma coisa que eu falo em toda live, né, o pessoal fala de novo, tá? Vai ter que, o palestrante da noite vai ter que responder essa pergunta também. Por quê? Porque cada vez está mais importante, né, esse tópico que eu vou falar agora, que são as famosas soft skills. Então, eu gostaria que o Paulo falasse um pouquinho. Primeiro, para muita gente que está assistindo aqui agora a primeira vez, ou às vezes vai assistir a gravação dessa live, que ela vai ficar gravada aqui no nosso Instagram, muita gente não sabe o que é essa palavra, até mesmo por ser um termo em inglês, né? Soft skill. Então, eu queria que o Paulo primeiro definisse, né, aí com as suas palavras, o que é uma soft skill e qual a importância, né, de uma soft skill para quem trabalha dentro de uma empresa de tecnologia da informação. O Paulo já contratou pessoas, o Paulo já foi contratado. Onde que você deve focar aí para você desenvolver mais as suas soft skills e não só as habilidades técnicas, né? Porque às vezes a pessoa é um excelente programador, a pessoa é um excelente cientista de dados, mas a parte de soft skill ela acaba pecando e ela não arruma um emprego e às vezes não sabe por quê. Porque
às vezes o recrutador não deu feedback, às vezes um amigo próximo sabe o que ela tem que melhorar em termos de soft skill, mas acaba não dando esse feedback. E eu acho muito importante a gente dar e receber, né, esses feedbacks, principalmente em relação a soft skills, na nossa carreira aí de TI. Então, disserta aí um pouquinho para a gente sobre isso, Paulo, por favor. Assim, soft skill é muito importante. Eu acho que é até mais importante do que hard skill, né? Porque a hard skill não é que é fácil, mas ela é mais fácil de ser desenvolvida do que a soft skill, né? Então, a soft skill, assim, que você falou, só para dar falar o significado um pouco, né? As soft skills são habilidades intrínsecas da pessoa que tem a ver com relacionamento, né? Que tem a ver, por exemplo, saber conversar, saber escrever, saber falar, saber ser resiliente, né? Então, assim, todas as pessoas têm que ter soft skills, né? E tem soft skills e tem que trabalhar soft skills, seja em qualquer área que for, seja tecnologia e tudo. E tecnologia é uma área mais difícil de ter isso, porque o pessoal de tecnologia já é mais fechado, né? Não gosta de falar muito. E eu falo falar porque, por exemplo, né? Eu já trabalhei como suporte e, por exemplo, eu acho que acredito uma das soft skills que eu tenha seja que eu gosto de português, apesar de eu ser da área de tecnologia, de exatas, eu também gosto de português bastante, né? Então, na minha época de ensino médio, eu lia bastante livro e tudo e tal. Hoje não faço tanto isso por questão de tempo, mas eu vejo, por exemplo, que nas áreas, inclusive onde eu trabalhei, o pessoal não tinha tanto. Você via escrever e-mail, o pessoal não sabia nem escrever um e-mail, né? Então, você vê como que a soft skill é muito importante, né? Então, por exemplo, que nem você falou, eu já contratei pessoas, né? Então, faz alguns dias que eu ajudei num processo seletivo e você vê o pessoal não sabia escrever currículo. Então, o currículo que o pessoal mandava estava meio estranho, ou eles copiavam na internet, nem mudava tudo certinho. E às vezes uma informação que você queria não tinha lá, porque eles copiaram, não chegaram a entender o que é um currículo, o que precisa ter para isso, né? Então, assim, soft skill é muito importante, né? Se for falar assim, no meu crescimento da área da minha área que eu trabalho de tecnologia, a soft skill me ajudou muito, me apoiou muito com isso, né? Eu também, como a maioria, acho que da parte da área de TI, quando começa é mais fechado, mais quieto, mas quando você vai trabalhando e vendo a importância disso, você vai se soltando mais, digamos assim, né? Show de bola, maravilha. Tá? Ô Paulo, agora eu queria que você falasse um pouquinho mais das empresas que você trabalhou desde a época lá da ETEC, quando você fez. Se lá você já fez algum estágio, já trabalhou, mesmo que não seja na área de TI, né? Depois você entrou na FATEC, você fez estágio. Se você puder falar o nome de todas as empresas que você passou, ou pelo menos Uhum. o cargo que você ocupou em cada uma delas, até chegar na empresa atual que você trabalha e falar um pouquinho do que você faz hoje, um pouquinho mais de detalhes, né? Se possível, na empresa atual que você trabalha. Tá? Faz um overview aí da sua história, da sua carreira e depois fala um pouco mais da sua trajetória atual aí na empresa atual. Bom, na ETEC, infelizmente, eu não consegui estágios, né? Até por questão de estudar de manhã e estudar à tarde. Mas quando eu fui para a FATEC, eu já consegui já um estágio, né? Então, assim, eu comecei primeiro, né, um estágio para começar mesmo, e na época não tinha nada. Eu trabalhei primeiro no INSS, na parte de estagiário, então seria mais o apoio de informática, né? Então, máquinas com problemas, Office, todas essas coisas. E aí depois eu consegui um estágio na Gold System, eu trabalhava de suporte lá, e assim, foi um ano de aprendizado, aí eu trabalhei bastante soft skill, porque tinha que falar com pessoas por telefone, saber responder e-mails, chamados e tudo isso. E aí quando eu saí da Gold System, eu entrei na RealSoft, né? Na RealSoft eu entrei para ser programador de relatórios, na época, uma ferramenta de relatório. E aí lá dentro mesmo, depois eu passei de programação de relatórios, que era uma ferramenta diferente, né? Acho que nem é tão conhecida, para depois ser programador mesmo. E lá eles usavam
muito C Sharp, né, .NET e Delphi. Então comecei com o Delphi, mas já estava migrando para C Sharp, eu trabalhei bastante com C Sharp. Fiquei 3 anos Que na legal, você trabalhou com Microsoft, Delphi, então. trabalhei com Delphi um pouco, sim. Que legal. Tem gente aqui que está com certeza nem sabe o que é Delphi. Interrompendo um pouquinho, fala um pouquinho o que é Delphi para a moçada. Tem muito sistema em Delphi ainda, né? Vixe, Eu bastante. dei aula há quase 3 anos na FATEC Jales, ali na região de Jales. Tem muitas empresas, muitos sistemas que rodam Delphi até hoje muito bem e eles nem pensam em trocar, né? Isso daí é legal. Fala do Delphi um pouquinho, um momento de nostalgia agora. Não, conhecimento que eu tenho de Delphi é pouco, né? Mas assim, o Delphi ele é uma plataforma de desenvolvimento que foi muito, na verdade, assim, eu estava até conversando com amigos meus, ainda é usada. Então tem empresas que ainda usam e ela já tem tecnologias web, tudo também, na própria Delphi. Mas o Delphi, sim, ele é uma plataforma de desenvolvimento muito parecida. Na época, ela era muito forte. Então, aí depois que começou a entrar C Sharp, .NET, né? Ela é muito forte na parte cliente desktop. Então, você tem um aplicativo instalado no computador, com um servidor e tal. Então, como você falou, tem muitos sistemas usando ainda hoje, né, de Delphi. A linguagem dele, se eu não me engano, era baseada em Pascal, né? Era Exato, o Object Pascal, mais ou Pascal. menos. Exatamente. Então, na época, era muito famoso, né? Então, aí depois, com as novas tecnologias, acabou sendo trocado. Mas, como você falou, tem muita empresa que ainda usa o Delphi como sistema legado aí, para trocar é só se precisa mesmo, porque dependendo do tamanho da empresa, né? Tem até um software de caixinha que a gente fala aí, que ainda é Delphi que o pessoal usa, né? Legal, perfeito. Então, continua sua trajetória agora. Você estava falando lá na Microsoft, né, que você Isso. começou a trabalhar como programador, Delphi, depois C Sharp, e aí, continua. Isso. Aí, o que aconteceu? Eu, trabalhando na Realsoft, eu comecei a atender muito clientes. Então, na parte de relatório, às vezes você precisa fazer relatórios customizados para os clientes, e aí eu ia muito no cliente, em loco, para ficar lá dentro desenvolvendo focado, e não ter problema de atrapalhar e tal. E aí, o que aconteceu? Depois que eu fui para a Realsoft, eu ia muito trabalhar na Highline, né? Para quem não sabe, a Highline é uma empresa que fica em Nova Granada, né? Ela é uma empresa que não é de TI, né? Ela é uma empresa que vende ovo e pintinho, né? Para postura, para as galinhas botarem ovos. E aí, como eu ia muito prestar serviço lá, eles não tinham a área de TI e eles queriam criar essa área, né? E aí, por ter o meu conhecimento e como o sistema que usava lá o RP era o Apollo da Realsoft, eu também ter esse conhecimento, eles resolveram me contratar, né? Então, entraram um acordo com a Realsoft, entrei lá na Highline e praticamente criei a área de TI lá dentro, né? Então, não tinha nada, era tudo terceirizado. Eu entrei, fiquei praticamente 10 anos lá dentro e desses 10 anos, 8 anos eu trabalhei praticamente sozinho, né? Então, eu terceirizava áreas de infraestrutura, áreas de servidores, porém, por quê? Porque a ideia, quando eu entrei lá, eu tinha bastante liberdade, e é muito bom uma empresa ter isso, de você conseguir desenvolver internamente de acordo com os processos da empresa, né? Então, por exemplo, né, a empresa é uma empresa de agronegócio, então é uma empresa mais difícil de ter tecnologias, ainda mais há 10 anos atrás. E aí eu comecei a pegar, né, a minha tarefa, inclusive, que eu tive um gestor que me ajudou bastante, era o quê? Pegar os Excel, né, todos os Excel que tinha, e trocar em sistema. Então, o pessoal usava muito Excel como banco de dados, que aí a gente sabe o problema que gera, que é enorme. E aí a gente pegou, ó, então esse Excel aqui, que é vamos dizer assim, um mini sistema dentro do Excel, vamos fazer um sistema mesmo. Aí eu fui fazendo várias intranets, digamos assim, e então eu comecei a fazer isso. Então eu gerenciava a TI, só que essa parte de infra e tudo eu terceirizava, deixava o pessoal da terceirizada fazer, só que eu focava mais nessa parte de desenvolvimento interno. Então, assim, em 10 anos consegui desenvolver várias ferramentas lá dentro, e inclusive
para agilizar o processo de desenvolvimento, porque eu usava muito C Sharp, .NET, Web, aí começou a entrar a parte de ferramenta mobile, tinha que fazer uma outra ferramenta e tal, a gente, né, acabou aderindo à contratação do pacote do Fluig e da TOTOS, que é uma plataforma que você desenvolve, que o mesmo processo ele já funciona tanto para celular quanto web, ele já tem várias partes de uma plataforma pronta, como um login e tudo isso, que você não perderia tempo. Ela é mais produtiva. Então, a gente implantou lá, acho que durante 5 anos, não, uns 4 anos o Fluig, então vários processos lá dentro. E assim, o legal que é isso, né, que eu já me do meu conhecimento. Eu conhecia o negócio, pegava os processos e desenvolvia lá dentro, né? E aí eu fiquei 10 anos na Highline, e a Highline é uma multinacional que pertence a um grupo alemão. E aí, o que aconteceu? Nesses últimos 3 anos, o grupo alemão cresceu bastante e eles fundaram a própria fábrica de software dentro do grupo. Por quê? Para fazer software para as empresas do grupo, né? Eles têm mais de 200 empresas a nível grupo mundo. Então, essa fábrica começou a desenvolver para todas elas. E aí, como eu tinha conhecimento do negócio e também experiência em si, né, eu fui praticando inglês, que de inglês eu falo que eu não sou fluente, né, eu sei me comunicar com eles. Fiz bastante tempo curso e tudo, e aí, por isso, eles precisavam implantar esse sistema na Highline, eu comecei a falar com eles e ajudar, né, e aí surgiu uma oportunidade que o meu diretor, né, até me ajudou nisso, de eu participar dessa empresa, né? Então me surgiu a oportunidade o ano passado, em janeiro do ano passado, e aí eu saí da Highline e entrei para essa empresa do grupo, né? Então hoje eu sou um engenheiro de software dessa empresa que a matriz fica na Alemanha, por isso que hoje eu trabalho home office, né? E inclusive a ideia também de eu ter entrado, né? Então assim, eu consegui falar o inglês para comunicar com eles, eu ter o conhecimento do negócio do grupo e também eu morar no Brasil. Porque como é uma empresa que atende o mundo inteiro, o fuso horário pega bastante, né? Então, por exemplo, daqui para a Alemanha são 5 horas, né? Então, o pessoal, eles mesmos para atenderem a cara, eles não iam conseguir. Então, eu fico aqui em loco no Brasil porque eu atendo a América Latina. Então, a América Latina inteira eu que atendo, né? E eu faço tanto parte de desenvolvimento no sistema quando tem processos, quanto implantação do sistema, quanto suporte também. Então, hoje eu faço um pouco de cada coisa lá dentro, né? Hoje, assim, em América Latina eu até faço tudo isso porque não são tantos clientes, né? Então, na América Latina são 5 clientes, né? Que eu atendo diretamente, né? Então não são tem bastante suporte e tudo, mas não é tanto que eu consigo tempo para desenvolver, né? Então hoje eu estou nessa empresa chamada DI, né? Uma empresa interna que não falei do grupo, o grupo chama EW e que é na parte de genética. Então qualquer tipo de genética eles trabalham com genética a genética alimentícia, vamos dizer assim. Então, coedeira, frango de corte, de frutas, camarão, peixe, todas essas coisas eles fazem. Melhoramento genético para vender esses produtos aí. E hoje eu tô lá. Legal, show de bola. Parabéns pela trajetória, né? Hoje você fica mais desenvolvendo ou analisando ou gerenciando. Se a gente pudesse separar em 3 partes, né? Programador, desenvolvedor, Uhum. analista, engenheiro de software, né? E a parte de gestor mesmo, né? Na área ali que você atua. Quanto tempo você se dedica a cada área ou qual área você se dedica mais e você está focado só em uma dessas 3 hoje lá no seu serviço? Hoje eu tô praticamente, vamos dizer assim, eu junto o suporte, o gerenciamento aí, o suporte, meio período e meio período desenvolvendo, né? Legal. Então, por exemplo, como tem as questões do fuso horário, eu geralmente desenvolvo de manhã e à tarde que eu faço suporte, o gerenciamento com o pessoal, né? Então, assim, inclusive porque de manhã eu consigo o apoio do pessoal da Alemanha. Então, hoje eu estou meio que
tô meio a meio, né? Quando eu comecei na empresa, faz 1 ano e meio que eu tô lá, eu era só implantador, só suporte, né? Então o desenvolvimento foi vindo depois, porque aí a demanda de desenvolvimento foi aumentando. E eu sempre falei que eu queria ser desenvolvedor, né? Não queria ser para sempre implantador. Hoje eu entendo que eu preciso fazer essa parte por questão do idioma, né? Então, tipo, eu comunico em inglês com eles e aqui é só espanhol ou português, né? E lá não tem ninguém que faz essa função. Então, eu que faço isso, mas hoje é bem mais tranquilo, sabe? A o nosso método de implantação ele é bem simples, né? Então, eu fiz, por exemplo, para facilitar, eu fiz vários vídeos que o pessoal pode fazer o treinamento sozinho, e a gente vai fazendo um treinamento depois mais com dúvidas ou exercícios. Então, assim, eu não fico fazendo aulinha. Tem os vídeos, o pessoal lê, vê os vídeos e depois a gente vai fazendo dúvida e exercício junto, sabe? Então, é bem mais rápido o método de implantação. Então, eu tenho a parte da praticamente meio período para desenvolver e meio período para suporte para esse pessoal. E aí, no desenvolvimento, eu acabo fazendo um pouco de análise e também o desenvolvimento em si, né? Porque como funciona lá? Lá eles têm 2 arquitetos de software que conhecem do software completamente, da ferramenta, e eles, né, atribuem os tickets para a gente de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, ó, esse ticket é para desenvolver um processo para fazer isso. Beleza, aí eles desenham o básico do básico de como tem que ser, e a gente tem que desenhar em cima, né? Então não é um negócio bem feito, a gente só vai e executa. A gente tem que desenhar, pensar, né? Às vezes conversar com eles para expor ideias, ó, o que você acha disso, o que você acha daquilo e tal. Então a gente acaba sendo um analista desenvolvedor junto, né? E aí faz os processos dentro da ferramenta. E como que funciona aquele profissional que é introvertido? Né? Tem muita gente na área de TI, né, que ela gosta de sentar lá no quartinho dela, né, e se possível, receber a pizza por baixo da porta para ninguém abrir a porta e conversar com ela. Tanto que ela não gosta de ser incomodada. O negócio dela é ficar só na frente do computador. Como que uma pessoa dessa pode sobreviver no mercado de TI, de tecnologia, sendo que você acabou de falar agora, né? Você trabalha numa empresa, mas você fez videozinhos com aulas para poder explicar para outras pessoas, para economizar o tempo de você ter que fazer reuniões ao vivo toda hora para falar a mesma coisa, né? Só que é para pessoas diferentes. Você só faz o plantão de dúvidas, né, entre aspas. E como que funciona esse pessoal aí que não gosta de abrir a boca, né? Eu vejo muita gente travada aí que não gosta de abrir a boca na área de TI, fala, não, eu vim para a área de TI porque eu quero ficar na frente do computador e não quero conversar com ninguém. Ainda tem espaço para esse tipo de profissional? Tem bastante espaço? Tem pouco espaço? Como que você lida aí com esse tipo de perfil profissional dentro da empresa, se é que vocês têm? Né? Você já passou por alguma situação inusitada, né, com algum tipo de colega de trabalho aí, ou, enfim, que você fala, puxa vida, o cara tem tanto potencial, o cara é um Bill Gates, assim, tecnicamente falando, né, ou um cara melhor até que o Bill Gates, mas ele não conversa, ele não abre a boca, ele tá travado, né? O que você pode contar para mim sobre esse assunto? Olha, todas as pessoas que, assim, tem o mais travado e tem o menos travado, mas, assim, todas as pessoas que eu trabalhei, mesmo a mais travada que eu já achei, com o tempo ela vai melhorando, sabe? Assim, não vai virar um palestrante, falar e não sei o quê. Só que, por exemplo, ela não é mais aquela pessoa que fica quietinha, né? Ela é uma pessoa que sabe questionar, né? Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu trabalhei que ele era assim, se você não falasse pergunta, fala, tenha dúvida, vá falando, ele não falava. Então, por exemplo, eu trabalhava com ele, né? Eu era meio que chefe dele, digamos assim. Eu falo, não chefe, eu falo meio tutor, né? Então, eu ensinei ele, e aí, sabe, quando você ensina a pessoa e a pessoa fala assim, você entendeu? Ele faz assim, aí você deixa, aí na hora que você chega, você vê que ele tá assim, pensando e não sai do lugar. Aí eu falava assim, você tá com alguma dúvida? Ele falava, eu tô. Eu falei assim, então você me pergunta. Então pergunta, não tenha medo de perguntar, vá falando. E aí eu comecei a me aproximar e ficar, e aí, sabe? E aí ele começou a se enturmar mais e começar a perguntar, sabe? Hoje, ele é uma pessoa que nas reuniões, ele
ele já começa a perguntar sozinho. Não precisa ficar, sabe? Então, ele vê que é importante conversar e entender, porque senão você não entender um negócio, você vai ter que refazer, vai perder tempo, né? Até para crescimento e produtividade. Então, assim, todas as pessoas que eu trabalhei, por pior que mais travadas que sejam, sempre se desenrolaram com o crescimento, sabe? Eu acho que eu, pelo menos, nunca tive experiência de uma pessoa que sempre foi quieta, nunca falou nada e nunca saiu do lugar para isso. Lógico, eu falei, não vira um palestrante, não fala nada, não sai falando qualquer coisa, mas também vai se desenvolvendo e vai falando o que precisa, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que para essa pessoa que é assim, é questão de, primeiro, ter uma pessoa de confiança para que ele faça essa abertura, né? Eu acho que essas pessoas são mais travadas porque não tem segurança de falar com todo mundo. Então, ela tem que ter uma pessoa que ela confia, uma pessoa, né, vamos assim, digamos que nem eu era, falou, ó, que fica instigando a pessoa a perguntar, a falar, e aí ela vai desenvolver. Mas, assim, se for depender dela, é muito difícil no mercado de trabalho hoje você ter, né, eu, pelo menos, não conheço, né, não passei por muitas empresas, mas eu não conheço um negócio que, assim, ó, só entra no sistema, faz o teu ticket lá, desenvolve, entrega, não olha na cara de ninguém. Eu acredito que não existe. Pelo menos uma daily tem que ter para conversar todo dia com o líder ou com alguma coisa assim, uma reunião semanal. Então, eu acredito que a pessoa tem que se desenvolver. Não é para ela ser palestrante, mas se não conversar, eu acredito que ela perde muito tempo refazendo, brigando, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre faço, né? Eu procuro, e as pessoas também, procura sênior, sabe? Sempre procura pergunta, né? Sempre tenta aprender, né? E que nem você perguntou lá no começo, eu sempre aprendo procurando vídeo, estudo, sabe? Hoje, graças a Deus, né? Hoje a internet, a gente sabe, né, Lucimar, a dificuldade antes que a gente tinha para estudar, para Sim, aprender era muito. Não tinha vídeo na internet. Hoje você pesquisa qualquer coisa, tem na internet, né? exato. Antes não, tinha uma coisa ou outra, senão você tinha que comprar livro, ou ir na biblioteca você não tinha dinheiro para comprar. Hoje não, hoje qualquer coisa você aprende. Então, vai embora que dá certo, entendeu? Então, assim, tem que insistir. Essa pessoa aí não pode ficar no clausurada, não, senão acho que vai ser mais difícil crescer. Pode crescer? Pode, mas é muito mais difícil. Perfeito. Show de bola. Pessoal, para quem está chegando agora na live, quem está assistindo a gravação, nós estamos aqui conversando com o Paulo Henrique, ele é engenheiro de software, trabalha para uma empresa da Alemanha, né, home office aqui do Brasil, e o tema são os desafios da carreira de TI e da área de BI, né? Então, eu queria que o Paulo falasse um pouquinho agora das experiências que você teve com Power BI, por que você teve que estudar, você mesmo comentou que você teve que assistir vídeos, você teve que adquirir um curso online junto com a sua empresa de Power BI, então você teve que aprender Power BI, pelo que eu percebi, um pouco mais rápido, né? Que época que foi da sua carreira, qual foi a importância de você aprender isso, onde que foi útil, né? Power BI, você recomenda as pessoas aprenderem Power BI? Conta um pouquinho aí para a gente dessa sua experiência na área de BI. Ó, como eu expliquei, né? Foi lá na Highline. E como eu desenvolvi vários sistemas internos, a gente começou a ter vários dados. Vários dados. E a gente gerava relatórios em tela ou em Excel, mas dependendo do volume não era bom para trabalhar, né? Inclusive por questão, tipo assim, o Excel você trazia alguma coisa, mas era mais estático. E aí o que aconteceu? Começou a ter isso, eu falei, a gente precisa de ter uma ferramenta melhor para analisar dados. E na Highline tem uma coisa que é bem interessante, que é o seguinte, né? Aí eu vou explicar um pouco do negócio. Lá na Highline, então a gente produz o pintinho, né, fêmea, que vai lá no produtor, ele faz o pintinho crescer, virar uma galinha e ela bota o ovo que a gente compra no mercado, o ovo que a gente consome, né? E aí o que acontece? Nesses dados, tem os dados do campo, que é quantas galinhas morrem por dia, quanto que ela produz por ovo, o peso do ovo, qual que é, o peso da galinha e toda essa parte. Então, todo dia, cada lote, que a gente chamava de lote de galinhas, né, gerava dados. E aí o que acontecia?
A gente queria fazer análise tanto dos clientes, que às vezes alguns clientes passavam os dados para a gente ver como está o nosso produto lá nele, né? Como internamente também. Então, por exemplo, eu queria comparar o peso do ovo. Eu tinha que comparar vários lotes, né? Então, por exemplo, hoje, só para você ter uma ideia, tem mais de 50, 60 lotes produzindo. Então, para eu comparar vários lotes numa mesma tabela, no mesmo gráfico, com vários dados, demorava demais para desenvolver esses relatórios e tudo isso. Então, a gente queria fazer uma coisa mais dinâmica, onde o filtro ia lá, ele atualizava automático, pegava os dados do sistema e tudo certinho, né? Inclusive, o pessoal gostou tanto que hoje, em reuniões que eles fazem semanais de produção lá, eles usam esses Power BI nesses dashboards para mostrar na hora. Então, não é, vamos gerar um PDF, não, lá na hora eles abrem o dashboard, vamos fazer essa comparação, não, vamos fazer o filtro é isso. Então, assim, foi muito mais produtivo, porque você não precisa, né, primeira coisa, que eu acho muito importante, lógico, para a empresa, né? Porque o pessoal fala assim, o Power BI é muito pesado, precisa de uma máquina boa, mas é para o desenvolvedor dos dashboards. Se você tem a plataforma web, você posta lá, o cara acessa, seja do celular ou do computador, ele consegue ver. Então, o que acontece? O próprio Excel, você catava ele muito grande, ele travava, às vezes você tinha que melhorar a máquina e tudo. No Power BI, é um web que você acessa, é rapidinho, não trava, né? Então, a gente teve essa necessidade de vários dados. Então, assim, só para você ter uma ideia, a Highline tinha dados de 2005 até agora para analisar. Então, é muita coisa. E no Power BI rodou que foi uma beleza, né? Então, gráfico comparando vários lotes, as linhagens e tudo e tal, os produtos em si. Então, foi por causa dessa necessidade, tanto que eu saí, eles continuam até hoje usando isso. Vários processos, tem vários dashboards em vários departamentos. Então, tem para departamento de RH, tem para departamento de produção, usa muito, parte de vendas usa muito, né? Financeiro tem um ou outro, eles não usam tanto, eles são mais conservadores no Excel. Mas o restante, que é mais dinâmico, precisa de mais dados, eles usaram tudo e até hoje usam, sabe? Então, assim, o Power BI, né, o BI em si, a Business Intelligence é muito bom para isso. E a gente gostou muito do Power BI porque você aprende rápido. Então, por exemplo, eu fiz um curso que em um mês eu aprendi praticamente a desenvolver em Power BI, né? Para você fazer muito mais fácil. E aí, que a gente desenhou até um plano interno na empresa. O que a gente fez? Como na TI a gente tinha só 2 pessoas e o pessoal começou a ter demanda, a gente achou umas pessoas chaves dentro do departamento que poderiam fazer os dashboards, ou seja, os gráficos, os filtros. A gente treinou essas pessoas para fazer tela. Desenha qual dashboard, cria os filtros e tal. E a TI ficava à base do ETL. A gente fazia tudo o ETL, o banco de dados, distribuía a tabela. Então, assim, essa pessoa tinha uma máquina para desenvolvedor. A gente construía o ETL, fazia o arquivinho e mandava. Falou, tá aí, as tabelas tá aí, é só você desenhar seu gráfico do jeito que você quiser. Então, cada departamento tinha uma pessoa-chave que fazia essa parte, né? Tanto que eu sei que uma dessas pessoas gostou tanto do Power BI, que ele trabalhava na área de logística, ele largou a mão da área de logística e agora ele está prestando uma consultoria. Ele saiu da empresa hoje, mas ele tem uma empresa de consultoria de Power BI hoje, né? Tanto que ele até fala, Paulo, você que me ajudou a fazer isso. Eu falei, não, rapaz, só te apresentei e o resto foi você. Então, é nesse ponto que eu queria chegar. Então, você está me dizendo que pessoas chaves, algumas de cada departamento diferente, que não era formado na área de TI, mas vocês treinaram ela para fazer dashboard no Power BI para ajudar a empresa, já que o departamento de TI era enxuto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso aqui para a galera que está nos assistindo, porque tem muita gente que me pergunta aqui na caixinha do Instagram, tem muita gente que me pergunta no particular, né, no direct, e fala assim, olha, eu sou da área de logística, eu sou da área de RH, sou da área do agronegócio, enfim. Esses dias teve uma pergunta de uma secretária, acho que foi o vídeo de ontem, se não me falha a memória, uma secretária de uma clínica médica, né? Que muita gente que gosta da área de dados, gosta da área de analytics, mas não é da área de TI, gostaria de fazer migração de carreira, ou às vezes uma pessoa iniciante, que ela não sabe programar,
ela não tem experiência ainda na área de TI, mas ela quer entrar na área de BI, né? E eu sempre recomendo, começa pelo Power BI. Aí o pessoal fala, por quê? Falo, porque o Power BI você não precisa saber programar. Dá para programar lá dentro? Dá. Mas você faz muita coisa no Power BI sem ter sem que programar. programar. Tá? Se você, às vezes, é de outro departamento e você entende do negócio, talvez você consiga fazer um dashboard mais caprichado do que quem sabe programar. Isso que eu acho Exato. interessante. E aí, se você gostou do Power BI, aí sim você fala, agora eu vou me aprofundar um pouquinho em SQL. Se eu gostei um pouquinho mais, talvez eu vou me aprofundar em Python, aí eu vou aprender lógica de programação, etc. Né? Então, eu queria que você desse a sua opinião, né, em relação a pessoas que estão começando na área de tecnologia da informação, pessoas que estão migrando ou querem migrar de carreira, né? Se você indica elas começarem pelo Power BI ou por uma outra ferramenta, né, onde ela não precisa ter tanta experiência em lógica de programação. Olha, Lucimar, eu indico sim, porque é que nem você falou, o Power BI, tanto que a gente brinca, tem gente que não gosta de falar isso, mas eu concordo com isso. Para mim, o Power BI é como se fosse uma evolução do Excel. Porque você fala assim, ah, mas não é diferente? Depende. Depende, assim, da visão dessas pessoas, é como se fosse uma evolução do Excel. Entendeu? Que é o quê? Então, imagina, você desenvolve planilhas em Excel, é quase a mesma coisa no Power BI. Entendeu? A única coisa é que o Power BI é muito mais robusto, né? E que nem você falou, se a pessoa quiser aprender mais, ela vai programar no Power BI, ela vai fazer várias coisas dentro do Power BI, né? Até usar inteligência artificial se quiser. Então, assim, o Power BI é assim, porque no final das contas é uma evolução do Excel, ou seja, para aqueles que sabem o que é Excel, você tem as tabelas, e as tabelas você vai criar gráficos com elas, filtros. A única coisa que às vezes você vai aprender que é um pouco mais, entre aspas, avançado que o Excel é relacionamento entre as tabelas. Só que no Power BI também é mais simples do que num banco de dados em si. Então, assim, para aquela pessoa que quer aprender TI e quer apresentar alguma coisa, inclusive, para a empresa ou para o próprio negócio dela, o Power BI é excelente, porque, primeiro, ela é gratuita, né, de certa forma. Então, por exemplo, se você quer usar no teu computador para mostrar alguma coisa, você não precisa pagar nada. A parte web, que é já para disponibilizar em web, é pago, mas é o custo mais barato do mercado, né? Então vale muito a pena. As outras ferramentas são bem mais caras. E ele é muito mais simples, né? A gente sempre fala, eu sou muito a favor da Microsoft, sempre trabalhei com Microsoft. Para mim, Microsoft é sinônimo de produtividade. Então, todas as ferramentas da Microsoft que você trabalha é muito mais produtivo, né? Então, assim, a pessoa que quer entrar na área de TI e começar por Power BI é uma boa ideia. Se ela já tem uma noção de Excel, melhor ainda. Porque que você falou, é uma evolução do Excel, sabe? Tanto que, né, você vê até nos cursos, outras pessoas que trabalham com Power BI e falam, meu, abandona a planilha do Excel e faz no Power BI, porque é muito mais vantajoso, pode crescer muito mais, você pode ficar tranquilo. Não a planilha que você vai ter uma planilha de 500 MB, que ela vai começar a travar e parar de funcionar, entendeu? Legal, legal. E para quem está assistindo a gente aqui, quiser se aprofundar um pouco mais em Power BI, vou realizar um workshop intitulado Alavanque Sua Carreira com Power BI. Vai ser no dia 28 de outubro, no sábado, né? Das 8 ao meio-dia. Serão 4 horas de imersão, onde a gente vai explicar, né, o que é a área de dados e depois construir um dashboard do zero até o fim, para vocês aprenderem na prática. E aí, se você quiser se aprofundar, a gente vai ter aí mais propostas, né? Mas voltando no que o Paulo falou, tá? É assim, na época, na época dos meus pais, na transição da época dos meus pais para mim, você tinha que estudar na escola e fazer um curso de datilografia, né, para você ir lá e mandar um currículo, né, para a empresa lá. Eu que vim de cidade pequena, né, você queria trabalhar no tempo livre fora da escola. Eu, no caso, trabalhei na roça, né, lá com os meus pais, mas muita gente morava na cidade, estudava de manhã ou à tarde ou à noite e no tempo livre queria arrumar um emprego, né, na empresa. Então, o pré-requisito era datilografia. Aí, de repente, lá na minha época de adolescente, no início da vida adulta, já veio os cursos de informática básica, né? Não, para você trabalhar em qualquer serviço na empresa, tá? Você tem que saber o Windows, Word, Excel, um pouquinho de PowerPoint, né? Um pouquinho de cada.
Aí depois já veio a navegação na internet, a pessoa já fazia o cursinho de como navegar na internet, né? Era bem legal. Verdade. E de repente veio exigindo um pouquinho mais de Word, de formatação, né? E do Excel, aí de repente as empresas começaram a usar o Excel como um mini ERP, né? As empresas de pequeno porte, criando ali figuras, tabelas, gráficos, né? Para gerenciar a sua empresa, né? Empresas pequenas, né? Eu falo. E de repente está aí a evolução, que é o que você está dizendo, né? Então, depois do Excel, o que que vem? Vem o Power BI, ou seja, hoje muitas empresas que não é da área de TI, muitas pessoas que não é da área de TI, mas tem um cargo importante no seu departamento, vai ter que aprender Power BI. Então, você que é um gestor, né, um supervisor de logística, você vai ter que aprender Power BI, por bem ou por mal. Você que é da área de RH, você é o gestor de RH de uma empresa. Você vai ter que aprender a ler um dashboard e, eventualmente, a construir, né, ou dar sugestões de construção de dashboard, passar aí os indicadores que você deseja visualizar lá no seu departamento de RH. Você que é do agronegócio, nossa, nem se fala, né? Eu recebo muitas perguntas, né, do agronegócio, né? Indicadores do agronegócio, agropecuária, agricultura, comércio, comercialização, né, do agronegócio, a parte de commodities, a parte financeira. Então, qual que é a sua visão, Paulo, em relação a isso, né? Essa extensão do Excel que seria o Power BI, né? Vai ser uma obrigação para muitas pessoas dentro da empresa? Ou será que é modinha, é uma onda passageira, né? É uma onda que, igual o metaverso, que agora ninguém fala nada, né? Aproveita e fala para a gente quando que surgiu mais ou menos aí essa onda do Power BI, né? Que surgiu mais ou menos ali em 2015. Isso daí é modinha ou é modão? Olha, é assim, eu acho que pode não ser um pré-requisito, mas é uma coisa que se destaca, vai destacar a pessoa, né? Tem quem falou, se a pessoa souber que é Power BI, pelo menos saber como funciona, né? E que nem você falou, vai fazer alguma coisa, saber das sugestões de como fazer e tudo, já vai ganhar alguma coisa, já vai ser mais destacada. A pessoa que sabe desenvolver alguma coisa, né? Melhor ainda. Porque assim, pelo conhecimento que eu tenho, experiência, né? Conhecimento não, mas experiência que eu tenho com as empresas têm muito problema com essa parte de relatórios, sabe? De análise. Então, às vezes elas não sabem armazenar dados e quando sabem armazenar, não sabem usar, né? Então, assim, uma área de gestão de dados é muito importante em qualquer empresa. E a pessoa que começar a se destacar e mostrar dashboards de análise em cada número que a empresa tem, ela vai de longe, entendeu? Ela vai. A gente até fala que a gente brinca que é brilhar o olho do dono, né? Dos donos, dos gerentes. Porque na hora que eles olham lá, pô, mas é tão simples ver isso, entendeu? É só fazer um filtro já muda, entendeu? Então, assim, o Power BI eu não seja que é um pré-requisito, mas assim, a pessoa que quer se destacar e quer crescer, vai nessa onda, surfa nessa onda que vai conseguir, entendeu? Ainda mais por questão de custo e tudo isso, que é muito barato, sabe, comparado com outras ferramentas. Então, assim, né, hoje, se eu não me engano, a licença Premium do Power BI, Premium não, né, a Pro do Power BI está em torno de uns 600, 700 reais por ano. Então, é irrisório, sabe, comparado com o ganho que a pessoa tem. E na área de agronegócio, como eu trabalhei na área de agronegócio, a gente chegou até a fazer um projeto lá, né, que quando eu saí acabou não terminando, de usar muito internet das coisas, IoT. A gente começou a colocar, por exemplo, para monitorar os galpões, temperatura, umidade, tudo isso, coletava, a gente jogava e jogava no Power BI para a gente ver o comportamento das galinhas de acordo com a temperatura, de acordo com, né? Então, tipo assim, dependendo da qualidade do ar, qualidade da água, temperatura, se a mortalidade era mais alta, se ela comia mais. Então, assim, usava o IoT junto com a análise de dados do Power BI e a gente conseguia melhorar bastante a produtividade disso, né? Eu sei, por exemplo, um exemplo de um evento que eu participei uma vez, que quem fez bastante isso foi a Tereos. Eles fizeram um projeto lá, né? Eles têm a área de gestão de dados
que eles começaram a ter mais produtividade por metro quadrado de cana plantada. Porque eles viam vários dados que às vezes o pessoal fala que era irrisório. Então, tipo assim, para que eu vou guardar a temperatura de 1 em 1 minuto, de 10 em 10 minutos, né? E aí, com esses dados, eles conseguiram, né, um Big Data muito grande e, através do Power BI, fazer várias análises e falou, ó, olha aqui, ó. E aí começou a ver detalhes onde não tinha como ver e melhorar a produtividade. Então, assim, então eu falo, qualquer empresa, hoje, eu gosto muito do agronegócio por ter trabalhado 10 anos na área, então eu acho que é uma área que tem muito, muito, muito a ganhar com isso, em questão, inclusive, de produtividade, com análise de dados. Legal, perfeito, show de bola, né? É muito legal, né, essa parte aí, porque tem um amigo meu, né, é o Juliano Nobre, ele é formado lá na FATEC também. Hoje ele é empresário, professor. Ele fala, toda empresa é uma empresa de TI. Ele fala, sua empresa de TI? Não, mas toda empresa é empresa de TI. Então não existe empresa hoje, principalmente de médio e de grande porte, que não é de TI. Né? Por quê? Porque ela tem que ter a tecnologia, ela tem que ter internet, ela tem que ter sistema, ela tem que ter um monte de coisa. E eu acho que a fala do Paulo deu a entender o seguinte: toda empresa precisa gerenciar dados. Por quê? Porque toda empresa gera dados. Mas é uma empresa do agronegócio. Putz, é um dos ramos que gera muitos dados. E eu acho que é um dos ramos que os dados são muito mal aproveitados, muito subutilizados. Muitas empresas, né, não sabem o ouro, né, que ela tem na mão, né, do agronegócio ou de outros setores, mas agora falando especificamente do agronegócio, né, ela tem ali um ouro ou um petróleo que está embaixo da terra e ninguém está vendo, ninguém está enxergando. E de repente você que está assistindo aqui a nossa live, você fala, peraí, eu vou aprender esse negócio de dashboard, vou aprender essa encrenca de Power BI aqui, e eu vou fazer alguma coisinha e vou mostrar lá para o meu chefe. Cara, isso daí pode ser quando você cavuca e acha petróleo. Você fala, caramba, eu achei petróleo aqui embaixo do meu nariz, né? E eu não sabia que existia. Então, eu acredito que os dados hoje, ele é o novo ouro, né? Digamos assim. Tá? E muitas empresas ainda não acordaram para isso. Tá? Eu acho que muitas empresas ainda vivem no século passado, na década passada. A pandemia empurrou muitas empresas para frente, em termos de tecnologia, mas algumas ainda não acordaram. E a gente está aqui para despertar essas pessoas, para que vocês aprendam BI, aprendam Power BI, aprendam outras ferramentas e leve isso para todas as empresas no formato de consultoria, no formato de cursos e palestras, para que a gente consiga espalhar e as empresas descubram, né, qual é o seu ouro, qual é o seu petróleo. Né? Hoje os dados é o novo petróleo, né? Tem uma frase aí, não me lembro qual foi alguém que falou aí do mercado financeiro, né? Mas falou, hoje dados é o novo petróleo. E realmente o que o Paulo falou vai de encontro aí com essa frase. Né? Olha o Jones, conhece o Jones, Paulo? Opa, estudei com ele, amigão. Lá. E o Jones foi RioSoft também, não foi? Foi RioSoft. Opa. Lá, a Melissa está falando, ó. O Paulo poderia dar uma palestra para os alunos da FATEC. Opa, o convite já está feito, com certeza. Vamos marcar aí uma data para ele lá conhecer. Conhecer não, ele já conhece, né? Para ele lá rever a FATEC Rio Preto. Olha lá. Ela falou, apresentando os benefícios para o profissional se destacar no mercado de trabalho. Perfeito, excelente ideia, Melissa. Tá? Anota aí e me lembra depois, me cobra depois fazendo favor. Tá joia? Não, pode deixar. Se precisar, estou à disposição aí. A gente está chegando aqui na reta final, tá vendo como é que passa rápido, Paulo? Faz quase uma hora já que a gente começou. A gente falou que ia ficar 35, 45 minutos, foi rapidinho, né? Então, o pessoal perguntando aqui sobre o workshop de Power BI. Pessoal, o workshop de Power BI, eu vou deixar o link depois aqui na bio. Na verdade, o link do workshop já está na bio. Depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, tá? Para quem quiser se inscrever, clica lá no link, as inscrições já estão abertas, né? Vai ser no próximo dia 28 de outubro. Das 8 horas da manhã até as 12, então serão 4 horas de imersão, e lá a gente vai fazer um projeto do zero até o seu final, e a gente vai dar dicas de carreira também. Vai ser num grupo fechado, não vai ser no Instagram, não vai ser no YouTube, tá? Vai ser pelo Google Meet, vai ser uma sala fechada, vai ter certificado no final também para quem participar, e enfim, quem quiser se aprofundar no assunto, depois vai ter uma oferta lá no final do treinamento, tá?
Para a gente finalizar aqui a live, Paulo, queria que você deixasse aí assim como a Melissa pediu a palestra, vamos resumir aqui então, não vai ser a palestra, mas deixa uma dica aí para as pessoas que querem desenvolver a sua carreira na área de tecnologia. Imagina que na sua frente aqui na câmera tem iniciantes na área de tecnologia da informação. O que você poderia dar de dica de hard skill, de soft skill, né? E uma palavra final para essa galera que está assistindo a gente. Olha, é que nem você falou, hoje a tecnologia da informação, toda empresa é formada por tecnologia da informação. Não tem empresa que não vive. Pode não ser o core da empresa, mas é quase praticamente um subproduto da empresa, né? Sem tecnologia, as empresas não vão para frente. Então, assim, a pessoa que trabalha, seja de secretária, seja de, sei lá, em qualquer parte de um escritório, de alguma empresa, se quer se destacar, começa a procurar a parte de tecnologia no sentido de, por exemplo, eu acredito bastante nisso, Lucimar, essas pessoas estudar mais a parte de dados, que é o que eu acho que as empresas estão faltando, entendeu? Elas entenderem bastante do negócio da empresa e se elas têm esse entendimento, começar, que nem você brincou, a minerar os dados, né? Ó, eu sei que eu tenho essa informação aqui. Se eu fizer um dashboard, se eu fizer uma análise disso, o que eu posso extrair para melhorar, né? Eu acho que uma das coisas, inclusive para empresários, né? Uma das coisas que a gente precisa prestar bastante atenção é que hoje, ainda mais com os problemas econômicos que temos, políticos e tudo, a gente tem que ter uma produtividade melhor, né? Então, por exemplo, tinha empresas que tinham margem de lucro muito alta e agora está baixando tanto que eles não sabem para onde eles vão. E se eles começarem a procurar essas análises, melhorar a produtividade, eles vão aumentar a margem de novo, né? Então, assim, né, imagina as empresas que tinham margem já pequena e praticamente ficou a zero. Então, através dessa mineração de dados que ela consegue melhorar. E é que nem eu falei, por exemplo, da Tereos lá, eles pegar o metro quadrado da cana, analisar tudo quanto é dado relacionado àquilo e melhorar a produtividade, sabe? É que nem eu falei lá da galinha lá, né? Você ter a vida da galinha e de acordo com a temperatura, ventilação ou algo assim, você vê se ela está comendo menos ração ou mais ração. Ou seja, se você melhorar a temperatura, melhorar a ventilação, o consumo de água, ela vai comer menos ração. Ração é cara, ela vai receber, o custo vai ficar menor. Então você vai melhorando a produtividade com análise de dados. Isso é muito importante. E eu falo por essa daí porque é a experiência que eu tenho, mas qualquer área, né, seja logística, acho que logística é tão importante, né? Por exemplo, até dando um know-how, a Highline como transporta o pintinho, então ele tem que ter um caminhão refrigerado, ventilado, tudo certinho, senão um pintinho morre, né? E aí o que acontecia? A gente fez um trabalho também que colocar rastreador, que ele capturava a temperatura em tempo real, e aí já ia para um dashboard, o pessoal já ia analisando, e aí dentro a gente tinha alertas, se a temperatura estivesse muito alta, o pessoal na hora já resolver. E, inclusive, para dados, a gente analisava e falava assim, ó, qual é a região que fica mais quente, qual é a região que não sei o quê. Então, a gente sabe que para aquela região tem que ir um caminhão melhor, um caminhão tal. E a gente vai minando os problemas e reduzindo os custos, entendeu? Então, análise de dados hoje ela é muito importante. Então, assim, a pessoa que começar, independente de que área que ela trabalha, em que empresa que ela trabalha, a melhorar essa parte de análise de dados, vai longe, entendeu? Então, é que nem a gente fala, por exemplo, eu não sei nada. Primeiro, entenda, né, do negócio que você quer participar ou já participa. Segundo, né, até um ex-chefe meu, ele fala assim, cara, todo processo de sistema a gente primeiro joga no Excel e vê se fica bom. Se ficou bom, a gente sistematiza. Então, sei lá, pega um Excel, joga, ficou legal? Pô, agora eu vou fazer um sistema, que seria o quê? O Power BI. Eu vou fazer um negócio para ficar dinâmico, automático, ficar robusto, e aí fica melhor e vai andando. E aí, se tem um exemplo, todo mundo brilha o olho e vai embora. Entendeu? Eu acho que é isso. E é que você falou, o Power BI, como ele é baseado no Excel, se você sabe Excel, é mais fácil. Gostei dessa área, quero me aprofundar, entra no ETL, SQL, linguagem M e vai embora.
Perfeito, maravilha. Quero agradecer aqui o Paulo Henrique pela participação. Ele é engenheiro de software numa empresa lá da Alemanha. Fala o nome aí da sua empresa de novo, Paulo. É ADI Solutions. ADI Solution, uma empresa lá da Alemanha. O Paulo já foi para a Alemanha, não foi, Paulo? Já, já E fui, aí, sim. tomou muita cerveja lá na Alemanha, não? Ah, um pouquinho, né? Legal. Então tá aí, o Paulo dando um depoimento, né, sobre a trajetória, a carreira dele, falou um pouquinho de dados, um pouquinho de BI, né? E para você que deseja entrar na carreira de BI, de Business Intelligence, na área de análise de dados, né, aproveitar essa oportunidade, vou desenvolver um workshop no dia 28 de outubro, agora, das 8 ao meio-dia. Vai ser um sábado. Vai ser numa sala fechada, no Google Meet. Quem participar vai ter certificado. E lá nós vamos aprender bastante coisa, ensinar bastante coisa sobre carreira, soft skills e também a parte prática do Power BI, que é fazer um dashboard do zero. Você não vai sair de lá sem ter feito um dashboard do zero. Então, se você quiser, olha na minha bio, ou se não, aqui no comentário da live, que eu vou colocar o link para quem tiver interesse em participar. Então, eu quero agradecer você que assistiu essa live ao vivo, você que assistiu a gravação, porque eu vou deixar gravado aqui no Reels do Instagram. Quero agradecer muito o Paulo pela participação, pela prontidão aí, né? E, Paulo, deixa um parágrafo final aí para a moçada que está aqui nos assistindo, para a gente encerrar. Ó, parágrafo final, eu acho assim, tecnologia, eu acho que é uma paixão, né? Eu sempre fui a favor das pessoas trabalharem com o que gostam, sabe? Não trabalhar para ganhar dinheiro, não trabalhar para ter sucesso. A gente tem que trabalhar, né? É que nem a gente faz, quando a gente trabalha, a gente não trabalha, né? Parece que a gente não está trabalhando, o tempo voa, a gente está fazendo as coisas que a gente gosta. Então, assim, façam o que vocês gostam, né? E se for na área de tecnologia, tem várias coisas e muito facilidade para aprender, muita facilidade para procurar conteúdo e aprender. E aí o Lucimar tá dando mais uma facilidade aí que seria esse workshop, que eu acredito que a pessoa que vai fazer vai assim se maravilhar bastante com isso e se apaixonar, é só ir adiante que aí o resto vai acontecendo sem ver. Perfeito. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Um forte abraço a todos. Até a próxima, se Falou, Deus quiser. Tchau, tchau. pessoal, Fiquem até por Deus. mais. Valeu.